Olá. Bem, nós hoje vamos então para a nossa última unidade, e nessa última unidade, a gente apresentando para vocês os modelos de produção, que na verdade a gente já falou de modos de produção, capitalismo, socialismo, feudalismo e escravismo. E vamos, quando a gente fala de modelo de produção, na verdade a gente vai tentar mostrar como que o capitalismo se organizou ao longo do tempo no que diz respeito à produção interna. E vamos também estar apresentando elementos que conduzem ao processo de mundialização ou de globalização da economia e de que forma isso implica na organização espacial. Então, qual é a nossa missão nessa unidade? É analisar as mudanças nos processos produtivos e seus efeitos nas relações comerciais globais e na organização do espaço. Para que eu possa compreender ou analisar essas mudanças, nós vamos estar olhando um pouquinho para a organização da produção capitalista no modelo fordista, no modelo taylorista, no modelo toyotismo, que poderíamos também classificá-lo como modelo flexível. Consequentemente, esses modelos de produção eles têm uma implicação direta nas atividades produtivas, portanto, na atividade industrial, e se eu estou produzindo no sistema capitalista, eu falo de troca, portanto, eu vou lá falar de relações espaciais, ou seja, como que eu tenho o processo de produção, de circulação e troca de bens e serviços. Consequentemente, eu vou falar de quê? De mundialização da economia versus globalização. Ou seja, para alguns autores, as condições que nós temos nos dias atuais não nos levaria a falar de globalização e sim mundialização da economia, por conta daquela questão conceitual ou de definição que eu já colocava para vocês na unidade anterior. Ou seja, a globalização nos leva à condição de igualdade, de inserção de todos no sistema e que não é verdade no modelo capitalista. Enquanto a mundialização ela vai dizer, olha, o sistema capitalista está em toda parte, mas ele não está em toda parte de maneira igual, provocando a inclusão de todos. E aí, claro que nesse sentido, nós também precisamos discutir qual é a tendência desse processo interativo. É de fato globalizar? E aí, quais são as condições que eu falo de globalização? Eu falo de globalização, por exemplo, se eu penso na capacidade tecnológica de circulação, na capacidade tecnológica de comunicação entre os espaços, mas isso não significa igualdade. E, por outro lado, desde meados do século passado, a Europa, por exemplo, encontrou o mecanismo de se posicionar diante do mundo, não mais do ponto de vista individual, mas por meio das chamadas, ou dos chamados, melhor, blocos econômicos. Ou seja, existiram vários blocos na Europa que conduziram no começo dos anos 90 ao que a gente chama de União Europeia, conforme vocês escutam e já leram bastante. E aí, quando a gente fala de modelos de produção, o Fordismo ele foi um modelo que teve sua origem nos Estados Unidos e ele vai se caracterizar por ser uma produção em série em larga escala, ou seja, eu vou produzir o mesmo produto e em grande quantidade. Eu vou produzir do mesmo jeito e em grande quantidade. Consequentemente, é o modelo que gera a especialização do trabalhador. A fábrica tradicional ela tinha muito disso, né? Já o modelo taylorista, que também tem sua origem nos Estados Unidos, eles vão necessitar de ir além, ou seja, eu tenho que produzir em série em larga escala, mas eu preciso organizar o processo de gestão. Ou seja, eu vou terminar colocando metas para que os trabalhadores produzam por tempo de trabalho e, consequentemente, eu vou acelerar o processo de produção. O modelo intitulado Toyotismo, que tem sua origem no Japão, né? Ele vai ser um modelo que comumente a gente chama de um sistema just-time, que significa que eu vou produzir conforme a demanda e não produzir para estoque, que na realidade é uma tentativa do modelo de atender o mercado sem
acumular produto nesse processo, ou seja, de não gerar situações, por exemplo, que levaram à chamada Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o mercado precisa, eu vou lá e produzo. É como se eu fosse produzir apenas mediante a demanda, né? E aí, nessas evoluções produtivas, nós hoje não falamos mais, por exemplo, de trabalhador especializado, mas você fala que esse trabalhador especializado, ele hoje precisa ser qualificado. E o que significa essa qualificação? Significa exatamente que eu tenho um trabalhador que ele é capaz de fazer inúmeras funções dentro do processo produtivo e não apenas apertar um parafuso como ele fazia lá no Fordismo. Porque aí vocês pegarem o Fordismo e pensar, por exemplo, no cinema mudo do Charlie Chaplin, ele vai mostrar no cinema mudo, né, de que ele teria um objetivo, digamos assim, que era quando ele se aposentar, ele entrar na esteira produtiva para saber quem estava depois dele e quem estava antes dele, porque ele via o produto final lá, mas ele não fazia todo esse produto, ele fazia apenas uma parte desse produto. E aí, para que eu entenda essas mudanças no campo dos modelos de produção, eu também tenho que entender de que houve um processo de mundialização da economia cada vez mais amplo, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, a gente tem a expansão das transnacionais. E isso vai gerar uma intensificação das trocas, porque eu vou agora para além das relações metrópole e colônia, sobretudo porque inúmeras colônias vão se tornando independentes do ponto de vista político e, consequentemente, ganhando os mercados. E aí, nesse contexto, nós temos os cenários. O cenário das chamadas mudanças políticas. Nós temos a questão da Revolução Russa, que não é 1971, é 1917. Nós temos a questão e aí com a Revolução Russa, no sentido de que a Rússia foi o primeiro país a dizer, olha, a partir de hoje nós somos socialistas, dando uma versão lá prática, digamos assim, da concepção de Marx do socialismo, mas que não tem a ver com o chamado socialismo ideal. Fala-se de socialismo real. De 1914 a 1918, nós temos a segunda, ou melhor, a Primeira Guerra Mundial, que foi o momento em que as potências europeias disputavam entre si o comando do mundo e que terminaram não chegando a essa finalidade ou a essa comprovação de quem era quem no processo. Tanto é que nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial como sendo um reflexo dessa Primeira Guerra Mundial. Em 1922, nós temos o surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na época formada por 12 repúblicas. 1929, nós temos a queda da Bolsa de Valor de Nova York, e a queda da Bolsa de Valor de Nova York, ela vai representar uma comprovação de que a economia já estava mundializada. Tanto é que a queda da Bolsa de Valor de Nova York, ela traz um efeito para a economia de todos os países que estavam fortemente inseridos na divisão internacional do trabalho. Ou seja, ela não traz um efeito pontual para a economia americana. De 1939 a 1945, nós temos então a Segunda Guerra Mundial. E aí os efeitos da Segunda Guerra Mundial vai ser efeitos que talvez não se esperava. Por quê? Porque o centro de comando da Segunda Guerra continuava onde? Europa. Ou seja, eu tenho os países do eixo, Itália, Japão, Alemanha, e eu tenho os países aliados, que seria o restante do mundo. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, são os países aliados que saem vencedores. E entre esses países, os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Apesar de serem aliados, eles se tornam rapidamente inimigos porque adotavam modelos diferentes de concepção econômica, não de prática, tá bom? E aí, como é que vai se configurar o mundo do pós-guerra? Nós temos o surgimento da Organização das Nações Unidas, que é uma ampliação
da Conferência das Nações, ou da União das Nações, criada lá pela Conferência de São Francisco. A ONU ela vai ser um instrumento de sustentação política dos Estados Unidos e da ex-União Soviética enquanto centro de comando do mundo numa perspectiva militar, porque eu vou ter aí o Conselho de Segurança da ONU, e espacialmente falando, durante a Segunda Guerra, ou melhor, logo depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter um ambiente em que o mundo vai estar dividido em dois grandes blocos, né? Um bloco socialista sob o comando da União Soviética e um bloco capitalista sob o comando do então Estados Unidos da América. E aí nós vamos ter a ideia aí de um mundo bipolar, ou seja, com dois polos, um polo soviético e um polo norte-americano. Espacialmente, conforme a gente já mostrou na outra unidade, nós vamos falar de três mundos. Países do primeiro mundo, capitalista desenvolvido, país do segundo mundo, socialista, e país do terceiro mundo, que seriam os países capitalistas não desenvolvidos. Um outro elemento que vai caracterizar bastante esse mundo do pós-guerra é que nós vamos ter uma crescente independência das colônias, tanto na África quanto na Ásia e na América Latina. Essas independências vai fortalecer as trocas internacionais na medida que amplia a mundialização da economia e colocam outros agentes ou outros atores no processo. Ou seja, se antes essas colônias tinham forte relação com a Europa, elas agora vão ter fortes relações com os Estados Unidos, sobretudo. E aí, no meio desse processo, a gente tem a crise da chamada bipolaridade. E essa crise da bipolaridade, ela vai ser marcada pelo que a gente chamaria aqui de mudanças políticas, que vai ter efeito na organização do espaço. Primeiro, se destaca a questão do fim da Guerra Fria, ou seja, da disputa leste-oeste, Estados Unidos versus União Soviética, a OTAN versus Pacto de Varsóvia. Portanto, o fim da bipolaridade, ou seja, socialismo real entra em crise, socialismo passa a ser um modelo que rapidamente sai de cena do ponto de vista da titularidade. Nós temos o fim da União Soviética e o surgimento do que costumamos chamar de nova ordem mundial, que também poderíamos denominar de nova desordem mundial, considerando que era de se esperar no mundo da bipolaridade, que eu tinha dois polos e um deles sucumbiu, de que essa nova realidade teria o único polo, que seria os Estados Unidos. Consequentemente, eu poderia falar de uma monopolaridade. E aí, quando a gente fala de monopolaridade, eu posso considerar duas variáveis. Uma seria os países, e aí, quando eu falo de países, eu não tenho essa monopolaridade, eu falo de multipolaridade, ou seja, os Estados Unidos, a China, a Alemanha, França, Japão, são grandes potências nos dias atuais e todas elas são monopolares, no sentido de que adotam o modelo capitalista. Então, quando eu penso no capitalismo, eu digo que eu tenho uma ordem monopolar. Quando eu penso de que no interior desse capitalismo eu tenho várias disputas, eu tenho uma multipolaridade. E aí, então, se antes eu tinha o conflito leste-oeste, agora eu tenho o conflito norte-sul, ou seja, eu vou ter o conflito entre os países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Países do norte, países do sul. Países centrais, países periféricos. São expressões que a gente usa para agrupar os países de acordo com o grau de desenvolvimento. É claro que se vocês olharem para essa figura superior, onde está dividido o mundo em norte e sul, a linha do Equador, em tese, ela faz aí uma curva, né? Ou seja, ela entra num processo de desequilíbrio para jogar a Japão e a Oceania, principalmente a Oceania, para o norte e trazer alguns países da África para o sul. Porque, em tese, quem é que divide o mundo em norte e sul? É a linha do Equador, mas ela seria uma linha zero grau e que, portanto, cortaria o globo, né, de forma linear. Por outro lado, se vocês olharem essa figurinha de baixo, eu vou falar da multipolaridade.
Ou seja, eu tenho vários polos de poder nos dias atuais. E aí, nessa nova institucionalidade chamada mundialização ou globalização da economia, o espaço geográfico mundial ele é marcado por uma intensa e complexa disputa, tanto comercial quanto tecnológica. No campo das mudanças econômicas, políticas e culturais, a gente diria que a mundialização da economia ela tem intensificado as trocas. A globalização ela é fruto de um processo de avanço tecnológico, sobretudo alimentado também pelas comunicações. Nós temos a formação de blocos econômicos, tanto numa concepção de blocos centrais quanto periféricos centrais. Eu poderia citar, por exemplo, a PEC, União Europeia. Quando eu falo de blocos periféricos, eu posso citar, por exemplo, o Mercosul, Mercado Comum Centro-Americano. Então, eu tenho aí essa situação. Do ponto de vista espacial, nós dividimos o mundo em país desenvolvido e subdesenvolvido. Do ponto de vista das organizações econômicas, eu tenho a multipolaridade e a monopolaridade. Atualmente, se antes eu tinha os conflitos norte e sul, ou seja, capitalismo versus socialismo, hoje os conflitos, desculpe, leste-oeste. Hoje os conflitos são norte e sul, riqueza versus pobreza, mas eu tenho essa disputa comercial bastante avançada, porque eu tenho também um papel da tecnologia que condiciona a intensificação dessas trocas. E automaticamente eu diria que a gente tem uma redução do espaço pelo tempo, ou seja, a velocidade comprimiu o tempo do ponto de vista de que nós fomos capazes de romper a distância do ponto de vista do avanço no sistema de transporte e, sobretudo, do ponto de vista das comunicações. E aí, claro que nesse contexto, talvez uma das questões que são levantadas, e vocês inclusive acompanham isso no Brasil, do ponto de vista tecnológico, eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos, que é o fato de que nós temos provedores, né, de conteúdo dentro da chamada rede mundial de computadores, que colocam em xeque a soberania brasileira e o STF, por exemplo, tem se posicionado o tempo todo no sentido de tentar colocar um freio nisso. Mas isso mostra, por exemplo, como que a tecnologia rompe com as fronteiras da soberania, ou seja, a questão de que talvez hoje nós poderíamos falar em soberanias ou em fronteiras fluidas, né? Ou seja, qual é de fato a fronteira entre o Brasil e o mundo, se eu penso do ponto de vista físico, se eu penso do ponto de vista econômico ou se eu penso do ponto de vista tecnológico. E aí, se vocês olharem para essas figurinhas todas, vocês vão perceber exatamente que nós estamos diante de um mundo em que as marcas valem mais do que os produtos e elas estão em toda parte. Nós vamos ver que em todos os países essas marcas estão presentes, não necessariamente vendendo os mesmos produtos. Por quê? Porque essas empresas, elas podem, por exemplo, de repente uma empresa, a Mitsubishi, pode estar no Brasil vendendo carro e lá na Etiópia vendendo caneta. Porque isso vai depender da capacidade de mercado. Mas quem vende caneta lucra tanto quanto quem vende carro. Ou seja, a mesma empresa, porque é um conglomerado, ela consegue fazer esse aproveitamento do mercado. Sem falar que hoje no campo das ações, as empresas elas estão o tempo todo uma participando das outras por meio da compra e venda. E aí então nós fechamos a nossa disciplina, colocando para vocês essas possibilidades de leitura com a dialética produtiva da reestruturação, onde o texto da Batista vai discutir ou vai apresentar como é que funciona o Fordismo, o Taylorismo e o Toyotismo, né? Nós vamos ter o texto do Petri e do Weber, que vai discutir os efeitos da globalização nos processos de integração dos blocos econômicos, ou seja, de que forma essa globalização facilita ou não as trocas. E Silva vai trazer o texto A Globalização e Estado Nacional, ou seja, discutir de que forma esse fenômeno da globalização coloca
em xeque positivamente ou negativamente a ideia dos estados nacionais nos dias atuais. Bons estudos para vocês e até a próxima.